Boa tarde, queridos e queridas. Deveria estar aqui no lugar da hora, hein? Nossa, da hora? Me senti 20 anos mais jovem. Eu tenho 32, praticamente quanto? Quase muito bom estar com vocês mais uma vez. Mais um encontro que na primeira palestra, eu disse que é um encontro que é raro, que merece nosso incentivo, merece nosso apoio, requer o nosso apoio em oração. Então vocês estão de parabéns. Outra coisa que eu disse é que o encontro desse vem ao encontro, ou vai ao encontro, depende da perspectiva que você tiver, de onde você olha o movimento, ou vem ao encontro, ou vai ao encontro. De uma questão que parece simples, mas não é. Em geral, o pastor não entende de música. Gostar até gosta, mas não entende de música, Ou seja, você fala para o pastor, pastor, você é baixista, Fala, pastor, eu estou precisando comprar um encordoamento para o baixo. Você pode falar com o tesoureiro para liberar lá? Não, peraí, irmão, peraí, que eu te dou, peraí, dá R$20. Aí você fala, para que isso, pastor? Para o Uber? Para eu ir ali na loja, ali na outra rua? Não, irmão, para comprar um encordoamento. Pastor, é R$200, que eu uso da Dário, 6 cordas. Que isso, irmão? Você quer quebrar a igreja? Então, no geral, eu sou pastor, temos pastores aqui, vamos assumir o nosso pecado aqui. R$200 para uma corda é uma temeridade, uma barbaridade. Podia ser de nylon, de barbante, querido? Não tinha baixista lá nos 12, Por outro lado, o músico não gosta de Bíblia. Temos músicos aqui. Aí agora os pastores gostaram, eles ficaram. A gente bate e depois assopra, Aí o pastor fala assim, ô irmão, você que vai dirigir o louvor domingo? Sou eu. Eu queria conversar um pouquinho com você. Tem um minuto? Tem. Então, eu vou pregar em Obadias, capítulo 2, verso... Oba o quê, pastor? Não, eu vou pregar em Obadias. Peraí, pastor. Tem esse livro na Bíblia mesmo, pastor? Não é pegadinha não, pastor? A propósito, o que fala o livro de Obadias mesmo? Não precisa... Então, um encontro como esse, brincadeira à parte, ele serve para a gente fazer esse encontro, de liderança espiritual, e dessa paixão pela música que a gente tem, Só que essa paixão pela música na igreja, no reino de Deus, ela precisa ser bíblica, ela precisa ter contornos bíblicos, teológicos, como a gente vai ver, E essa paixão pastoral, de ter um ministério de louvor ou cuidar de uma igreja de uma forma assim, estruturada, Eu venho da tradição, na minha infância, tradição pentecostal, Assembleia de Deus, meu pai é pastor da Assembleia de Deus, já jubilado, 75 anos, pastor Obed, Obed era o avô de Davi, Mas na adolescência eu fui para a Igreja Batista, na verdade eu fiquei batiscostal, assim, Entendeu? Mantive a temperatura num grau assim bom, E a piada no seminário é que um bom pastor batista, ele é um bom gerente, um bom administrador, E aí os meus amigos presbiterianos ouvem, os presbiterianos falam isso dos batistas, Mas os batistas falam dos presbiterianos, um bom pastor presbiteriano é um bom teólogo, assim, Mas o pastoreio mesmo, ou seja, o cuidado do rebanho, ele requer muito mais do que habilidade de administração e ele requer muito mais do que um discurso teológico estruturado, sabe? Você já viu gente assim que gosta de teologia, Fazer um estudo bíblico para novo convertido, lá na comunidade no morro, e fala, tudo bem, como vai? Vim aqui, eu sou pastor. Então, meu tema hoje é a profanação do sagrado e a sacralização do profano. Aí, irmão, pastor, você não errou a casa, não, pastor? Não, mas fique tranquilo que é numa perspectiva pós-estruturalista da neo-ortodoxia bartiana, é coisa leve.
Por que eu estou falando de pastoreio? Porque esse é um encontro pastoral. Estou enganado ou não? Por que é um encontro pastoral? Porque é um encontro que convida, que faz um convite à piedade, né? Ao exame da nossa vocação, né? À reconsideração a respeito das nossas práticas ministeriais, né? Porque a gente, no geral, a gente vai no roldão aí da automação de todas as coisas, né? Tudo é muito automático, né? E a gente quer ter um Waze para tudo, que a gente digita ali e ele faz tudo sozinho, né? Tem pastor já escreve no Google, já viu um sermão pronto, aí já imprime, pronto, obrigado, Senhor, o Senhor falou comigo. E a música assim também, o que está tocando no rádio? Né? Né? Eu lembro quando estourou aquela música Rompendo em Fé, eu já estava em São Paulo de alguns anos, e eu não ouvia rádio gospel. Né? Eu vi nascer a rádio FM gospel no Rio de Janeiro, Melodia, em 89. 89, faz tempo, né? E, inclusive, tocava música minha, eu participei de um festival e tudo. Tenho 30 anos de envolvimento de Ministério de Música e 15 anos, um pouco mais de pastorado. E aí, essa coisa do rádio, eu lembro que uma amiga minha na igreja, sempre que ela dirigia o louvor e a gente chegava para o ensaio, ela via com uma fitinha cassete. Lembra da fita cassete? Eu falava assim, mas por que a fita? Não, porque eu fiquei ouvindo o que estava tocando mais essa semana para a gente escolher aqui junto. Né, assim. E aí quem define o set list, como nós músicos gostamos de falar, né, ou a ordem do culto, como os pastores falam, né, ou a lista dos cânticos, né, não era mais, quem passa a definir a partir do fenômeno da rádio, da indústria fonográfica e da mídia gospel, né, dita gospel, que é um outro assunto que vai fugir totalmente do nosso assunto hoje. Quem define o que o povo de Deus vai cantar são executivos de gravadores que nem eram crentes e continuam não sendo assim, né? Que você levava um projeto, ele falava... uma vez eu fui a um escritório de uma gravadora no Rio de Janeiro, 20 e poucos anos eu tinha, saí escandalizado. Aí eu cheguei, primeiro que não era uma gravadora, era uma fábrica. Eu falei, eu vim no endereço errado. Não, é que a igreja evangélica crescendo, e aí ele falou, não, é que essa empresa agora está querendo investir também na música gospel. Aí abriu um segmento, né? Tinha um escritório lá dentro da fábrica. Achei estranhíssimo, né? Aí eu entrei, o diretor artístico vai falar com você, eu entrei. Aí ele falou assim, tudo bem? Vamos lá, vamos... isso toca, isso não toca, isso aqui não tem refrão. Né? Saí correndo de lá, estou até cansado, até agora eu sinto meu coração esbaforido. Né? Tudo isso eu falo a título de introdução, porque quando a gente fala de negligência e responsabilidade e de perigos que rondam o serviço cristão, eu começo pensando, em primeiro lugar, na questão da mediocridade. Né? Porque a mediocridade é uma praga no nosso tempo, né? Você não acha que a gente vive num tempo de mediocridade? Né? Não estou falando só do ambiente cristão, não. Liga o rádio secular aí para você ver o que você ouve. Né? Só ouve Tom Jobim, não é? Vinícius de Moraes. Né? Imagina um americano que foi lá para Berkeley, a grande escola de jazz lá nos Estados Unidos, em Boston, né? Tive o privilégio de conhecer, e aí ele conhece Tom Jobim, Caetano Veloso, Djavan, Chico Buarque, Hermeto Pascoal, Egberto Gismonti, Toninho Horta, músicos maravilhosos, Milton Nascimento, que recebeu o título lá de doutor honoris causa, né, pelo conjunto da obra dele. Aí ele vem visitar o Brasil, né? Porque você vai estudar piano em Berkeley, vai estudar guitarra em Berkeley, você tem que fazer algumas disciplinas de Brazilian Music 1, Brazilian Music 2. Você tem que aprender a tocar bossa nova, porque é referência. A música popular brasileira é referência no mundo afora. Aí ele vem no Brasil de férias, junta dinheiro e vem aqui. Aí ele desce em Cumbica e ele liga o rádio. E ele ouve uma música falando uma tal de uma paradinha, não é?
aqui perto da boquinha da garrafa já deu até uma melhorada, né? Já deu um upgrade, né? O seguro tchan, duplo sentido, musicalidade zero, poesia nula, mediocridade. Liga a televisão aberta, ou mesmo a fechada. Mas liga aí os programas de auditório sábado à tarde ou domingo à tarde. Não é deprimente? É deprimente. A mediocridade tomou conta da nossa cultura, da nossa sociedade. Ninguém lê mais. Quantos livros vocês leram esse ano? Não responde não, porque você... Pequeno Príncipe não vale, nem Filemão. Tá? E não estou só falando de leitura para trabalhar, né? Eu sou professor, sou educador, sou compositor, sou pastor. Essa semana eu escrevi um livro. Né? Então aí não conta, né? Porque você fala... Quantos quilômetros você dirigiu esse ano? E você é motorista de táxi? Aí não né? Estou falando de leitura assim por prazer. De você ir numa livraria comprar 2 livros, um de R$ 47,90 e outro de R$ 62, porque você falou, esse livro deve ser bom. Você gastou 100zão. E aí você fica doido para ter um dia de folga para você atacar aquele livro lá de 300 páginas. Quantos livros a gente leu esse ano? Né? Se a pergunta fosse quantas horas a gente gasta por dia no Facebook, né? A média 2 horas por dia, 2 vezes 7, 7 dias na semana, 2 horas por dia. Vamos colocar que é só 2 horas, tá, gente? Porque quando você vai lá na praia e aí você posta 20 fotos para tirar onda, como se diz no Rio de Janeiro, uma frase bem espiritual, né? Para tirar onda, assim, né? Você ficou na casa de praia do cunhado, do irmão, do vizinho, do conhecido, né, do teu primo, e você... Estou aqui em... como é que é aquele lugar bonito lá em Bertioga? Riviera, aqui na Riviera. Obrigado, Senhor, por essa tarde na Riviera. Aí, só que você fala assim, entre aspas, mas não é meu, estou aqui, tal, inclusive, tal, lá, você não fala isso. Né? Aí você bota 20 fotos, aí você vai gastar muito mais de 2 horas, porque se você postar às 7 da manhã, até 10 da noite, você está conferindo aí. E de 5 em 5, vai dar 3 horas fácil. Né? 7 vezes 2, 14. Vezes 4. Quanto? Quanto? Não, 14 vezes 4. 50 aí? 56. Vezes 52, vezes 12. 56 vezes 12. Quanto dá? Se fosse 10, 560. Mas vamos ser verdadeiros. A gente gasta mais. Então, vamos botar 1.000 horas por ano com o Facebook. 1.000 horas. Sabe o que é 1.000 horas por ano? Por exemplo, estudando. Com 1.800 horas, com 3.000 horas, você faz um mestrado, você faz um doutorado. Com 3.000 horas você fala francês. Parlez-vous français? Comment allez-vous, mon ami? Qu'est-ce que c'est? Você aprende Sprich-Deutsch, falar alemão. Você aprende outro idioma. Você muda a sua carreira. Você fica reclamando que ganha pouco, só que gasta 1.000 horas por ano só vendo piadinha de gatinho no Facebook, vídeo... Gente, então esse é um tempo de mediocridade. Nossa guerrilha política via WhatsApp, né? Que beleza, né? A gente não checa nada, aí a gente não checa a autoria, e a gente fica mandando para todo mundo. Isso aqui é uma ferramenta, irmãos. Mas já dizia Jacques Ellul lá e outros, nos anos 60, a gente programa o computador e depois o computador nos programa. Então, como uma introdução, eu queria falar construir esse pano de fundo assim, que é um pouco preocupante, não é? Um pouco preocupante. A gente parou de ler, a gente não lê mais, não é só a Bíblia, não. Falei de Obadias. Obadias é um bom lugar para você guardar dinheiro, ninguém vai procurar lá. O cara nem sabe onde está a Bíblia dele. Melhor do que banco, cara.
Guarda os teus dólares lá no livro de Obadias, cara. Hã? Salmo 23, então. Se for no Salmo 91, aí... Um pastor no Ipiranga falou assim para mim, pastor Gerson, aliás, ele estava pregando, irmãos, eu fui ao banco, e quando eu cheguei lá, fui falar com o gerente, pessoa jurídica, fui resolver uma coisa da igreja, ele é o presidente da igreja, e aí ele foi lá resolver, e aí tinha uma Bíblia aberta, assim, na mesa do gerente. Falei, fulano, pastor, tudo bem? Você se converteu? Ele falou, não. Mas por que está essa Bíblia aí? A ordem da sede do banco, um banco conhecido. Dos nossos top alguma coisa, o 5 ou 10, aí um dos... Né? É para todas as agências. É mesmo? Mas por quê? Não, porque eles disseram que isso espanta o ladrão. E tem que ser no Salmo. Eu achei, o pastor não vai mentir no púlpito, né? Meu filho diz que o único momento que eu minto é quando eu digo, irmão, estou terminando. Você também mente, pastor? Assim? Concluindo, aí fala meia hora mais. Agora você está rindo, mas no culto você chora, né? Tempo de mediocridade, irmãos. A igreja evangélica perdeu o sal. E Jesus disse que se o sal não salgar, não serve para nada. Nós éramos 15 milhões há uns 20 e poucos anos atrás, nos anos 70, eu era chamado de Bíblia no bairro que eu cresci no Rio de Janeiro, que, aliás, não posso nem ir lá visitar, na zona norte do Rio de Janeiro, porque foi dominado pelo tráfico e pelas milícias. Fui pregar numa baixada um dia desse, e aí o pessoal falou, você era daquele bairro? Eu falei, era. E não era no morro, não, era um bairro. Se você quiser lá, você tem que ir comigo ou com alguém. Porque se chegar lá e o cara falar assim, o que você está fazendo aqui? Não te conheço. Não, morei aqui. Então fala o nome de 10 moradores aqui agora. Se você não conhecer, eles podem te matar. E aí eu fico pensando nisso tudo, Então, nos anos 70 eu era chamado de Bíblia. Bíblia, vamos jogar bola. Só para ficar mais leve, né? Eu era vice-auxiliar, substituto, ocasional, se fosse o caso, just in case, do reserva do goleiro. Você vê como é. Just in case do do goleiro em treinamento para ser vice-reserva do Gandula. E aí o pessoal falava assim, Bíblia, minha mãe falava assim, esses incircuncisos vascaínos aí zombando do meu filho, chamando de Bíblia. Né? Aí... Sabe por que a gente era chamado de Bíblia? Porque a gente lia a Bíblia, irmãos. A gente andava com a Bíblia e guardava a Bíblia no nosso coração. A gente dizia, a Bíblia diz. Não é nostalgia, não é saudosismo, não. Mas os crentes de hoje estão esvaziados de doutrina bíblica. Na igreja que eu cresci tinha um culto de doutrina. Era um culto de estudo bíblico, de doutrinas bíblicas. Hoje vamos estudar eclesiologia, doutrina da igreja, escatologia. Hoje quem está doutrinando a igreja evangélica medíocre que está aí, né, são os cantores gospel, com as suas heresias, né? Já não julgo nem equívocos, né, mas heresias. É só você pegar, examinar e vai comparar com a Escritura Sagrada. Então, um encontro como esse, que introduçãozinha, né, meu filho tem razão, eu demoro. Né? Um encontro como esse é maravilhoso. Paulo diz na sua carta, na sua epístola aos Coríntios, capítulo 10, 31, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, quer comais ou bebais, queiram vocês estejam comendo ou bebendo, façam isso para a glória de Deus. Eu quero partir daí. Vamos pensar teologicamente, depois vamos para como se diz no mundo corporativo, para um case, né, para um estudo de caso. Qual é o contexto dessa afirmação do apóstolo? Ele estava se dirigindo a um debate, a uma controvérsia na igreja em Corinto, porque tinha gente convertida que estava em crise se podia comer comida sacrificada aos ídolos. Mas como assim, pastor? É claro que não. Como que um crente vai num templo pagão? Mas não era isso. Lá em Corinto tinha uma associação comercial, dizem bons comentaristas, estudiosos, eruditos do Novo Testamento, que para você fazer parte, você tinha que participar dessas festas. Isso não é estranho para nós, não tem?
aqui no Brasil, dia de São não sei o quê, protetor dos marinheiros, dos pipoqueiros, dos sei lá de quê, dos camelô. Né? Não tem isso, essa cultura pagã de ter uma entidade, uma divindade que abençoa certa categoria profissional. Então, tinha isso. E aí o irmão, ele tinha uma atividade, ele vendia alguma coisa, e se ele não participasse, ele estava fora. E aí ele orava e comia, e trabalhava, e pronto. Aí tem essa tertúlia, essa briga, essa controvérsia, e aí Paulo diz assim, em primeiro lugar, não torne profano aquilo que foi, não torne a profanar aquilo que foi consagrado pela ação de graças. Eu acho isso sensacional. Por quê? Porque quando eu vou no mercado municipal de São Paulo e peço um pastel de bacalhau, ou então aquele sanduíche de mortadela, não, porque aquilo ali é pecado, irmão. O crente não fuma, não bebe, não joga, mas come muito. 250 gramas de mortadela Cerati num pãozinho é pecado. É muita gordura saturada, né? Como disse outro dia um comunicador aí na TV, ele disse o seguinte, eu acho que o inimigo um dia não tinha o que fazer, ele inventou a gordura saturada e pôs açúcar. Né? Se eu vou lá e falo assim, me dá um sanduíche, me dá uma coxinha dessa aí vem uma senhora, né, de cor como a minha avó, né, negra como muitos de nós, né, aí eu olho para ela assim e falo assim, com a minha cabeça, né, sacrossanta, né, eu falo assim, vê se a gente faz isso. Aqui, dá licença, a senhora é mãe de santo? A senhora é macumbeira? Por quê, filho? Não, porque quero saber se a senhora fez alguma oferenda, se isso aqui é uma oferenda, você faz isso, você tem coragem de fazer isso, você já fez isso na vida. Então é isso que Paulo está dizendo. Mas a gente dá graça. Senhor, tem uns que não dão graça, não. Primeiro come, se for bom, dá graça, né? Né? Aí, Senhor, obrigado por esse alimento, porque é do Senhor que vem o sustento. Eu fui no Quirguistão, quase na China, com portas abertas, longe para Chuchu. Já indo para a Mongólia. Se errasse assim numa rua, ia parar na Mongólia, né? E aí a gente ia comer com aqueles irmãos muito pobres. Um médico ganhava $200. País paupérrimo, depauperado com a pós-guerra, com o fim da União Soviética, né? Aí a gente ia comer um ovo frito, um pão assim que parecia concreto. Né? Aí a gente sentava no chão, e aí todo mundo orava assim. Aí eu via assim, orando, parecia novo convertido, que imita tudo, né? Tudo que você faz, o cara faz, junto, quando o cara está no fogo do primeiro amor, né? Aí eu vi que todas as vezes eles faziam assim com as duas mãos. E aí eu ingenuamente falei, pastor, por que quando vocês oram, falava em inglês, aí traduzia para o kirguiz, depois traduzia para o russo, tudo demorava 2 horas, qualquer conversa. Por que vocês fazem assim? Ele disse, porque a gente tem consciência que se o Senhor não der, a gente não tem o que comer. Então é nesse contexto que Paulo fala, quer comais ou bebais, façam tudo para a glória de Deus. Então, bora. Eu julgo, a gente vai falar de negligência. Eu julgo que se a gente não fizer as coisas do dia a dia para a glória de Deus, a gente corre o risco de fazer o que a gente faz no domingo, no templo, para a nossa glória. Vocês ouviram? Então dá um Ctrl+S aí. Salva o arquivo assim como afirmação teológica da palestra. Se não fizermos coisas simples, cotidianas, banais e comuns para a glória de Deus, porque é difícil, fala a verdade, irmão, como é que você lava a louça para tua mulher para a glória de Deus? Fala aí, confessa aí. Está rindo para não chorar, né? É verdade, pastor. Vejo que és profeta. Falou ali baixinho. Tocar no louvor, num congresso de louvor internacional para a glória de Deus, a gente faz, a gente até fala, irmãos, estamos aqui para a glória de Deus. 2.000 pessoas. Levar o lixo, lavar o banheiro, né? Guardar os apetrechos de barbear da pia, secar a pia. Posso ouvir um amém, irmã? A irmã falou, oh, Deus de poder.
porque a gente não tem público aí. É difícil fazer as coisas para a glória de Deus quando a gente não tem público. Percebeu a ironia ou tem que desenhar? Como é que você ora quando você está na igreja? Como é que você ora quando você está no seu quarto secreto? Como é que você canta quando você está sozinho? Como é que você canta quando você tem uma banda campeã, o fone de ouvido não está rachando? O baterista ele falou, é verdade, pastor. Não é? Quando o técnico de som não começa a te boicotar, ó, cara, ele parece até do FBI ali, assim, né? Não é? Muito bem. Isso nos faz pensar, nessa tarde, sobre o conceito de serviço. Marcos 10, 42, 45 é aquela conversa de Jesus com os filhos de Zebedeu. Zebedeu parece um agricultor lá do sul de Minas. Ô, Zebedeu, tudo bem, né? Eles falam assim, Senhor, quando você chegar na sua glória, faz com que eu sente na tua esquerda e meu irmão na tua direita. É aí que começa esse negócio de esquerda e direita, percebe? Ou então, o assunto é sério, eu acho melhor a gente rir um pouco, né? Ou então, assim, que a esquerda não saiba o que a direita está fazendo e vice-versa, né? Não tem acordo, né? Mas aí começa, porque, Senhor, quando você chegar lá, eu quero ser honrado, Senhor. Eu estou aqui te ajudando. Será que servir é isso, irmãos? É buscar a nossa glorificação, reconhecimento dos nossos dons, aplausos, mais de 1000 curtidas e 447 compartilhamentos, nenhum comentário negativo e nenhuma mãozinha para baixo no YouTube. O texto diz que servia a 3 coisas: diaconia, doulosia e liturgia. Bora praticar o grego? Diaconia, doulosia, liturgia. A segunda palavra é um neologismo que eu inventei, mas vai fazer sentido. Diaconia vem de diáconos, porque o texto diz assim, ó. Não será assim entre vocês. Jesus dá uma aula de política mesmo, de poder, de glória, de importância. Vocês não sabem que os que dominam as nações oprimem as pessoas, né? Usam as pessoas? Estou parafraseando o texto de Marcos. Vocês não sabem que a política dos homens é assim? Não será assim entre vocês. Né? Quem quiser ser importante, quem quiser ter um cargo assim importante, vai ser diácono. Vai servir. E o termo ali é diácono. Quem quiser ser o maior, ser até maior do que o diácono, então vai ser doulos, vai ser escravo. E de todos. Por quê? Porque liturgia é uma palavra que eu já vou explicar, a gente perdeu o sentido dela. Vamos lá, diaconia. O que era o diácono na Grécia Antiga? Diácono não é um termo do Novo Testamento, não é um termo religioso. Diácono era aquele que servia a mesa na Grécia. Tá certo? O que o diácono fazia? O diácono, um cidadão grego abonado, rico, tinha muitos escravos. Tinha um escravo para cada coisa. Tinha um só para provar o vinho, feito Neemias, né? Num outro contexto, lá no Antigo Testamento, né? E para servir a mesa. Então, a diaconia era um serviço humilde, mas confiável. Concordo? Porque você preparar comida para alguém todo dia, ainda provar para ver se não está estragado, né? É um serviço humilde e confiável. Só que, além do diácono, tinha um outro escravo que fazia um serviço mais humilde ainda, que era o doulos. Segundo alguns comentaristas, o doulos era o que lavava o pé. O cara chegava, ele não tinha Uber, né? Ele ia como diz na roça, de a pé. Né? Ele ia andando e chegava com os pés sujos. É por isso que o Pedro ficou escandalizado quando Jesus começou a lavar os pés dos discípulos. Não, Senhor, isso não é para você não, Senhor. Você é o pastor, você é o conferencista, você está aí na fila do rango. Não faz isso não, pastor, pode deixar. Jesus fala, não, fica quieto, Pedro, porque se você não me permitir que eu te sirva, você não tem parte comigo. Aí Pedro é exagerado, né?
fanfarrão, como muitos crentes, muitos de nós. Senhor, lava tudo, já faz um clareamento, faz escova, peeling, cabelo, bigode e barba. Né? Entendeu nada. A gente não entende nada, a gente precisa reler a Bíblia, irmãos. Do Luzia era um serviço mais humilde ainda, porque você se abaixava e limpava a sujeira dos pés de alguém. Só o escravo fazia isso, o diácono não fazia. E ainda tem um outro comentarista que pega a palavra idolatria, um professor de liturgia lá de São Bernardo, teologia, ele diz o seguinte, olha, a palavra idolatria é uma palavra composta, ídolo e latreia. Latreia é serviço, servir a um ídolo. Certo? Idolatria é servir a um ídolo. Só que latreia vem de latres, que era o escravo abaixo do diácono, abaixo do dulos. Latreia, ele cuidava dos excrementos. Não tinha saneamento. Não tinha água encanada, não tinha esgoto. Certo? Então ele levava a sujeira do seu amo. De onde vem a palavra em português? Latrina. Você está achando que servir é ser importante? Você está certo, mas sob a ótica de Jesus. Servir é ser importante. Mas você não é, porque você é importante, aí você serve. Né? Você se torna importante porque você serve. Não é porque você tem dons que você é escolhido. Né? É isso que Jesus diz. No meu reino vai ser diferente. O maior é o menor. O reino de Deus é de ponta cabeça. Já notou? O maior é o menor. Para ganhar tem de... Os primeiros são os... Não é? Aquele que se exaltar será humilhado. E quem se humilhar será exaltado. Então, a primeira negligência no ministério é dessa compreensão, ou a falta de compreensão do que é servir, irmãos. Eu gosto de uma frase que eu vi no contexto batista, né, que é o seguinte, no reino de Deus, não é para a gente levar os cargos uns dos outros. O mandamento é levar as cargas uns dos outros. Isso é mais do que um trocadilho, tá? Isso é uma exortação bíblica. Amém ou não? A gente perdeu o sentido de diaconia. Todo mundo aqui é diácono. Porque todo mundo aqui faz um serviço humilde e confiável. Ou você só quer fazer coisa importante e ainda bater no peito e falar, pastor, está desconfiando de mim, pastor? Não me conhece não, pastor? Todo pastor é um diácono, nessa perspectiva. Mas nem todo diácono é pastor. Todo ministro de louvor, todo músico, todo guitarrista. Brinquei com o guitarrista e falei assim, os guitarristas aqui vão receber uma piada aqui. Né? Você sabe como é que faz um guitarrista tocar mais baixo? Bota uma partitura na frente dele. Porque ele tem 40 pedais e já sabe, acha que é músico, né? Brincadeira, eu sei que você é músico, né? Pô, não vou tocar mais não, ninguém me deixa solar. Tem uma história que um amigo contou, ele trabalha com grandes músicos aí da música popular, e um deles era o Djavan. Aí ele está lá na gravação, aí o guitarrista vai lá e sola, né? Faz o solo do Djavan na... Conhece o Djavan? Ah, bom. Paulo disse, como disseram alguns dos vossos poetas, então também posso citar alguns dos nossos poetas, né? Então aí o Djavan está lá no estúdio, aí o guitarrista lá, solou, aí o guitarrista termina, o Djavan quieto, aí o guitarrista fala assim, né, não? E aí, ficou bom? Aí o Djavan teria dito, demais. Aí ele falou, é mesmo? Bom demais? Ele falou, não, nota demais. Guarda para o teu disco, vamos fazer tudo de novo. Você vê, citar o Djavan para dizer que quando a gente serve, a glória não é nossa, é outro que está sendo glorificado. A gente só está aqui somando. Amém ou não? Amém. A gente está somando. Mas para a gente ter essa perspectiva,
A gente precisa repensar o que é diaconia, o que é dolosia, o que é liturgia. Você pode tocar? Quando que é, pastor? No culto de quarta-feira eu não vou não, pastor. Não vai ninguém, pô. Levo meu equipamento. Uma trabalheira. Chega lá, não tem ninguém. Ouvi ali um fala, Jeová. A gente é assim, estou falando de mim, não estou falando de outra pessoa, estou falando de mim. Você não é tentado nesse sentido, não? Se alguém falar assim, olha, irmão, vai ter uma conferência lá em Águas de Lindóia, 1.500 ministros de louvor, queria que você tocasse comigo. Você nem dorme, né? Pô, irmão, você pode tocar comigo? Vai ser lá em... não vou falar nenhum bairro de São Paulo para não ofender, mas vai ser lá na Baixada Fluminense, lá no Morro do Macaco Molhado, lá é uma congregaçãozinha, tem 3 pessoas. Mas não precisa levar a guitarra não, porque não tem nem luz, é violão. Então, quando o crente fala então, pastor, ele é mentira, ele já está enrolando, né? Então, cara, isso aqui é psicologia, behaviorismo, né? Então, pastor. Bom, a primeira negligência é o quê? Conceitual. O que é servir? Se você não souber o que é servir, você vai negligenciar o seu serviço, no seu serviço. No serviço do bom mestre, quero ser fiel e constante, diz um velho hino, né? Muito bem, vamos avançar. Agora a gente vai para essa percepção de que é preciso também, além do conceito, pensar na motivação. Eu acho que já está amarrado aqui, né? Já está interligado com o que eu falei. E eu desconfio que a ênfase tem estado mais em nós em nós mesmos do que em Deus. Vou pular um pouquinho. E eu quero ir para o caso de Ofni e Finéias. Lembram dessa dupla aí? Eles cantaram muito com o Leandro Leonardo, com o Leonardo Zé Rico. Eles são da velha guarda. Tonico Tinoco. Não sei se eles gravaram no Rancho Fundo. Ofni e Finéias não é dupla sertaneja, não. São os filhos do sacerdote Eli. 3 coisas acontecem em 1 Samuel 2. Primeiro, negligência ministerial. Segundo, negligência moral. Mas, sobretudo, negligência com a vocação que eles receberam do Senhor. Não vou ler o texto todo para a gente poder trabalhar daqui a pouco, conversar um pouco, né? Trocar, fazer uma interlocução aqui. Porque já dizia Guimarães Rosa, mestre é aquele que de repente aprende alguma coisa, né? Quero aprender com os irmãos. Né? Amém? Negligência ministerial. Vocês sabem que os ministros lá do Antigo Testamento eram meio gaúchos, assim, né? Porque o altar era uma churrasqueira, irmãos. Você nunca sentiu o aroma suave, assim, que você passa perto de alguém, assim, você sente aquele aroma suave da picanha subindo, saindo lá do... Era uma churrasqueira, literalmente. Parte daquilo que era oferecido no altar alimentava os sacerdotes, né? Alimentava os levitas, alimentava... Os dízimos no Antigo Testamento não tinha uma caixinha assim, não tinha um gasofilácio, um na esquerda e outro à direita, lá no tabernáculo, e aí você cantava, tudo entregarei, né? Ou algum hino do tipo, e aí o pastor lia um texto bíblico, que você colocava sua oferta, seu dízimo. Não, o dízimo era assim, ó, você teve uma plantação e aí você, por exemplo, colheu, vamos supor, 100 quilos de tâmaras. Aí você pegava 10 quilos de tâmaras e levava para ajudar a sustentar os levitas, aqueles que não trabalhavam em outra coisa, mas só cuidavam do ministério. Noite e dia, todos os dias. Por isso que no Deuteronômio tem um texto assim, tragam os vossos dízimos com alegria e vamos comê-los juntos na presença do Senhor. Você vai comer dinheiro? 10 frangos, traz um frango. 10 quilos de abóbora, traz 1 quilo de abóbora. E vai por aí, fazia uma grande mesa que alimentava, em alguns momentos, o povo, mas, sobretudo, era sustento para os sacerdotes. Até aí está errado? Digno é o obreiro do seu salário. Se você se dedica a uma tarefa, você tem que viver dessa tarefa. Né? Muito bem, Ofni e Finéias. Só que o texto diz que quando alguém colocava a carne, eles já mandavam auxiliar e falavam assim, vai lá e pega a melhor parte.
Não, mas não assou. Não, pega logo, senão alguém vai pegar. Depois você lê. Pega a picanha. Porque picanha é espiritual. E aí o texto diz que... Vamos abrir, eu acho que vale a pena a gente abrir. É muito chocante. Chocante, irmãos. Tem um caráter dramático. Verso 12. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes. Enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola. Interessante isso aqui, não é? E o sacerdote pegava para si tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: me dá um pedaço dessa carne aí para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, não. Tem que ser crua. Se o homem lhe dissesse: deixa primeiro a gordura se queimar, então pegue o que você quiser. Ou seja, vamos oferecer isso para o Senhor primeiro. Calma, irmão. Calma. E enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela e tal. Mas antes, se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar dizia: não, entregue a carne agora, senão eu tomarei a força. Diz o texto bíblico que o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor. Sublinha essa frase aí. Ou literalmente, né, ou no teu coração. Pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Negligência ministerial, irmãos, é tratar com desprezo aquilo que oferecemos ou que é oferecido ao Senhor. Ficou claro para mim, para você? Ficou claro para nós? Tratar com desprezo. Não, é só mais um culto. Deus tenha misericórdia de mim e de você. Ah, não, é só... Deus tenha misericórdia de mim, que falo aqui. O primeiro a ser julgado sou eu, ou serei eu. Como que a gente tem tratado o nosso ministério, né? É tão difícil pastorear, vou falar de mim agora. Sabe qual é o meu ideal para pregar? 10 horas de estudo e 1 hora de mensagem. Ah, mas os irmãos querem que eu cante lá no aniversário de 15 anos da filha, que eu vá lá ungir o carro que ele ganhou. Uma vez uma pessoa falou: pastor, você unge carro? Eu falei: o quê, irmão? Aí não é ungir, é benzer. O pastor não resolve o problema, o pastor se envolve com os problemas, mas as pessoas esperam que a gente resolva os problemas. Né? 3 da manhã é hora para você pedir aconselhamento pastoral, para você se divorciar 3 da manhã. Lá na nossa igreja eu já propus um adicional de 100% de insalubridade, porque isso aí, os pastores estão ali dizendo amém. Se você não tiver cuidado, você vai administrar, você vai na loja de ferragens, você vai no banco, você vai fazer reunião com o pedreiro, você vai não sei o quê, passar a segunda sem orar, a terça sem ler Bíblia. Não é verdade, pastor? Você vai atender alguém, como um amigo meu fez uma vez, tão cansado, com tanto sono, e a irmã falando, e ele estava com tanto sono que ele falou: meu casamento, e o pastor ouvindo. E você que está aqui como ministro de louvor, você tem um ministério pastoral, você tem que cuidar dos seus subordinados, né? Se terminar o ensaio, ele vai falar assim: ô irmão, posso tomar um café com você, tomar um milkshake ali? Eu estou precisando partilhar uma coisa. E ele falar de uma luta no namoro dele, confessar um pecado, coisa rara na igreja hoje, né? Não deveria. Tiago diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Você não tem um título pastoral, mas você vai ouvir pastoralmente. Vai falar: olha, irmão, isso aí tem que ter cuidado. Como é que eu posso te ajudar? Isso é difícil mesmo. Eu mesmo já enfrentei luta nisso. Vamos orar junto aqui. E aí vocês gastarem um tempo.
Aí chega na quinta-feira, aí tem o culto, aí você, puxa vida, ai Senhor, nem me preparei direito a mensagem para hoje. Vou pregar aquela mesmo que eu preguei há 3 anos atrás. Eu sei, é difícil. A figura pastoral, a figura do líder espiritual foi confundida com um monte de coisa. O pastor tem que ser psicólogo, tem que ser palestrante, motivacional. Estou falando de pastor, me permitam aqui, tá? Negligência e responsabilidade do ministério, eu sou pastor, estou falando do pastorado. Mas vocês são pastores também, e são servos, são diáconos. Amém ou não? Então, acho que um pastor deveria ganhar, um pastor de verdade, não é um pastel aí, né? Não é a pilantra da religião. Mas eu acho que um pastor tinha que ganhar uns 120 mil, eu acho. Um pastor de verdade tinha que ganhar. Porque se a igreja tem 500 membros, o pastor tem que ser um super gestor. A igreja tem que estar sempre no azul, né? E você gerir uma empresa e ter lá todo mês 50 mil de caixa, você tem que ganhar bem, porque é muita responsabilidade. Quanto um gerente de banco, assim, de um banco top recebe? Então, vamos colocar 15 mil, tá? Vamos pegar leve para os irmãos. Mas ele também tem que ser um bom psicólogo. Um bom psicólogo hoje chega a cobrar R$500 por sessão e, às vezes, nem tem vaga. Então, faz as contas. Mais 20 mil, aí já está 35 mil. Né? Além disso, ninguém quer ir para o culto e ouvir o pastor falar, irmãos, abra sua Bíblia agora, no Salmo 23, vamos ler a palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bem, irmãos, em primeiro lugar, Deus aqui é o pastor. Segundo, a ovelha é você. Logo, Davi estava falando sobre a nossa vida espiritual. Logo, é isso. Amém. Você quer ouvir isso? Você quer um palestrante motivacional. Você quer um comediante. Quanto custa um comediante, irmãos? Quanto custa um show de stand-up aí? Já está passando os 50 mil, né? Além disso, tem que ser teólogo, tem que ter profundidade, tem que ser um bom educador. Ora, vocês já entenderam a minha caricatura. Esquece os 120 mil, é brincadeira, tá? Não sei se você tinha notado. Mas não é brincadeira a expectativa que a gente coloca nos nossos líderes. Eles têm que ser verdadeiros gigantes. Tem que ser modelo de pai. Tem que ser quase um Laí Ribeiro. Ele fala lá e você sai dali cheio de frases de autoajuda e aí teu negócio funciona. Tem que ser um consultor de empresa. Só falta ser massagista. Pastor, faz uma massagem aí, pastor. Estou tão cansado, pastor. Não sei se os músicos vão me chamar, mas os pastores vão me chamar aqui de novo. Estou aí. Então, assim, sabe qual é a minha luta diária? Eu sou pastor, sou músico, sou professor, mas, sobretudo, eu sou esposo da Cinha. Olha a ordem, esposo da Cinha, Rosana Márcia, e pai do Bernardo e do Pablo. Não, pastor, meus filhos são prioridade. Não, prioridade é sua esposa, seu esposo. Sabe por quê? Não tem ex-filho, mas tem ex-esposa. Ouviu? Recebeu? Igreja pentecostal aqui, né? Então, vamos lá. Amém ou não? Você conhece algum ex-filho? Puxa vida, ontem meu ex-filho me ligou, pastor. Eu tenho tido tanto problema com meu ex-filho, pastor. Nem se ele morrer, ele vai deixar de ser seu ex-filho. Mas o que eu ouço, pastor, estou tão abatido, pastor. Ontem eu tive uma reunião com a minha ex-mulher, pastor, mas olha, foi um maligno em pessoa, pastor. E minha sogra estava junto, então era legião, pastor. Assim. Negligência moral. Eles falavam assim, cadê a carne? Enquanto estava pegando a carne, eles olhavam lá, olha, tem umas irmãs ali, e o texto diz que eles abusavam sexualmente das mulheres que ficavam à porta do templo. Que mulheres que ficavam ali no entorno do templo? Mulheres necessitadas. Lembra de Ana? Eles usavam, assédio moral, eles usavam
tráfico de influência, né? Usava a influência sacerdotal, o sacerdote quer falar com você. Isso acontece em algumas igrejas, sabia? Tem histórias assim, irmãos. O pecado é terrível, você não pode brincar com o pecado. O pecado é um câncer, você tem que extirpar o pecado. O pecado tem que sair da nossa vida, em nome de Jesus, pela boca. Porque o pecado mata. O ministério pastoral bíblico adverte, 2 pontos. O pecado mata. Não consuma com moderação, não tem nível de moderação. Agostinho de Hipona dizia, quando você pecar, quando você cair, caia de joelhos. Amém ou não? Negligência moral. Examina o teu coração, eu examino o meu, você examina o teu. Quem julga a si mesmo não será julgado pelos outros, né? É claro que quando a gente fala disso, e o texto fala de pecado sexual, mas, infelizmente, a gente no ambiente evangélico, o pecado foi muito sexualizado, né? Você fala assim, rapaz, o guitarrista não vai poder tocar, ele está em disciplina porque ele está em pecado. Aí você não pensa assim, o que ele fez, você pensa com quem ele fez. Porque para crente pecado é sexual. Quantos amigos, quantos irmãos, quantos conhecidos nós já foram excluídos por adultério, né? Afastados do ministério? Quantos foram excluídos por orgulho? Por inveja? Você conhece crente invejoso? Qual foi o pecado de Lúcifer? Foi sexual? Foi orgulho. Não é? Então, a gente precisa olhar para o nosso coração. Por último, a negligência vocacional. Tem uma profecia, quase que eu falo pentecostal aqui, né? Mas tem uma profecia dura, a partir do verso 27. O Senhor retira. A Bíblia diz que os dons de Deus são sem volta, né? Mas o ministério ele pode tirar de você. Ele fez isso com Saul. Não é? Ele preferiu usar Ciro. Isaías fala, Ciro, meu servo. Ele usa um rei pagão. Ele usa Raabe, uma prostituta. E a profecia diz que, assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família do seu pai, quando ele estava no Egito? Eu escolhi seu pai dentre as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir no meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas. O Senhor está dizendo, eu escolhi você, eu te chamei. E quem eu chamo, eu sustento. Vocês foram escolhidos para servir no meu templo, diante do meu altar. E eu ia cuidar de vocês enquanto vocês cuidavam das minhas coisas. Porque enquanto a gente cuida da obra de Deus, Ele cuida da gente. Ele cuida, irmãos. Eu sou testemunha disso. Ele cuida de nós. Amém ou não? Ele cuida. Você pode citar o hino antigo, Deus cuidará de ti, no teu sofrer, no teu viver. Né? Ou pode citar o Kleber Lucas, Deus cuida de mim, debaixo das suas asas, Deus cuida de mim. Deus cuida de você? Você está servindo o Senhor, não perca a noite de sono, Ele vai cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Até a provação é cuidado de Deus, para você ficar mais perto dEle, você se parecer mais com o Filho dEle, depender mais dEle. Porque orar é reconhecer Deus como Deus e nós como homens. Toda vez que você acorda de madrugada, como eu acordo muitas vezes, falo, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Você está dizendo, o Senhor é Deus e eu não sou Deus, eu sou homem. Senhor, cuida dos meus filhos, Senhor, porque eu sou limitado, Senhor. Você está dizendo, o Senhor é Deus, eu não sou Deus. Amém ou não? Senhor, cura aquela pessoa, Senhor. Restaura aquele casamento, Senhor. Porque o Senhor é Deus, eu não posso fazer isso. Eles querem que eu seja o Senhor, eles querem que eu resolva. Eu não sou Deus, só o Senhor é Deus. E aí eles negligenciaram isso. E aí o Senhor disse assim,
Acabou. Como é que termina o videogame? Última fase. Não do God of War. Né? French Royale, vai. Aí, ó. Acabou de ligar ali. Game over. Deus de vez em quando fala isso, sabia? Aqui, game over. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Que o Senhor nos guarde, irmãos, que a gente não seja negligente, nem ministerialmente com o que a gente faz, nem moralmente com o que a gente é. Porque sabe o que é religião? O que é espiritualidade? É aquilo que a gente é quando não tem ninguém olhando. E nem vocacionalmente. O Senhor me chamou, o Senhor me capacitou, eu me prostituo. Desculpa usar o termo, né? O que é se prostituir? É se vender. Às vezes a gente se vende, é fácil se vender. A gente é tão moralista, falso moralista, né? Eu nunca ia receber. O cara pegou 5 mil reais. Mas e se o cara colocar 5 milhões assim, falar, 5 milhões aqui, notas não numeradas. Já passou por essa prova? Eu não passei, graças a Deus, né? Aí jamais trairia minha esposa. Já recebi uma ligação da Gisele Bündchen? Né? Então a gente julga facilmente os outros. Né? E aí eu termino o último slide. Um trocadilho com a palavra inglesa responsible. Responsible. Ser capaz de responder. Interessante, né? Ser responsável não é fazer o que você tem que fazer mesmo quando você não tem vontade. Esse é o conceito comum, né? Eu sou responsável. Às vezes eu não quero tocar, entendeu? O pessoal acha que eu toco muito alto, que eu coloco overdrive até no hino de apelo. Né? Até em fervente oração. Chama o Malmsteen, chama o Ed Van Halen para tocar. Tem o teu coração. Não é assim? Não. Mas, pastor, eu sou responsável. Não estou com vontade, mas eu vou porque eu sou responsável. Isso é um jeito de ver responsabilidade, mas é mais do que isso. Porque Deus não vê como vê o homem, Deus vê o que está no nosso coração. Samuel fala isso a respeito de quem? De Davi, quando Davi é escolhido rei. O que eu estou sugerindo aqui, nessa leitura mais poética, que responsável, a partir do significado ou da construção dessa palavra em inglês, é ser capaz de ouvir. Senhor, o que o Senhor tem para falar? O que o Senhor quer que eu fale? Né? Um aconselhamento que você faz para um colega, para um membro da igreja, para um amigo, num culto que a gente vai ministrar. Senhor, o que é, Senhor? E aí, quer ver? Fica em silêncio. A gente não gosta desse barulho, do silêncio. Né? Quando eu estou orando, eu não gosto que alguém coloque música nem toque. Pastor Gerson, ora aqui para a gente terminar e tal. Aí eu começo a tocar, aí começa o piano. Eu falo, ele fez uma nona ali. Gostei. Vou embora. Não toca a música, né? E uma sexta, um bonito esse intervalo aqui. Não tinha pensado nisso. Senhor, me perdoa, Senhor, eu estou aqui. O silêncio nos ajuda a orar, porque quando a gente está em silêncio, a gente só pode ouvir 3 vozes. Ou a voz do nosso coração, ou a voz do tentador, dizendo, se você é filho de Deus, prova. Essa foi a tentação de Jesus. Se você é filho de Deus, prova e faz isso. Mas o e faz isso está na ponta. Antes é, se você é, prova. Se você é filho de Deus, prova.
Ou a gente ouve a voz do Senhor. Jó estava perdido, estava angustiado. Ele não é justo, eu sou um homem de Deus, e o Senhor tirou minha família, tirou meu dinheiro, tirou minha saúde. E essas são as áreas críticas, né? E aí Deus fala com ele no meio da tempestade. Deus gosta de tempestade, né? Foi na tempestade que Jesus falou, por que você não tem fé? Né? Deus gosta de tempestades, ou reais ou literais, né? Ou literais ou simbólicas, metafóricas. No meio da tempestade, ou numa uma outra versão, no meio do roda-moinho, né? No meio da ventania, Deus falou com Jó, Jó, onde você estava quando eu fiz tudo, quando eu criei tudo? Essa tem sido a minha oração, irmãos, para eu fechar aqui. E eu não estou mentindo, vou fechar mesmo. Senhor, o que eu quero, o que eu preciso muito mesmo, é que o Senhor fale comigo. Porque se o Senhor falar comigo, seja o que for, eu vou ter condição de viver, mas o Senhor tem que falar comigo. Por favor, Senhor, fala comigo. Isso é ser responsável, é ser capaz de ouvir a voz de Deus. 2 perguntas para vocês levarem. O que Deus te chama a fazer? O que Deus te chama a ser? Deus me chamou para ser guitarrista. E se eu te sugerir que Deus chamou para escrever canções novas, para edificar a igreja dele, para impactar a música brasileira? Você pode ser um cristão fazendo músicas aí, impactando a sociedade brasileira. Deus me chamou para tocar bateria. E se eu te disser que Deus chamou para tocar bateria e pastorear essa banda? Pô, pastor, não sou nem músico, agora você tem que ser pastor também? Achei que era só baterista. Tá certo? Mas para isso a gente vai ter que ouvir a voz do Senhor. Deus abençoe vocês. Muito obrigado por essa tarde maravilhosa, juntos na presença do Senhor. Deus abençoe vocês. Que bom, irmãos. E só um elogio. Eu achei sensacional isso aqui. Ó. Vocês não foram negligentes ao desafio com a juventude aqui. Parabéns. Uma salva de palmas para vocês.